Vou partilhar, se não me engano, partilhar um cântico convosco para começarmos então a nossa sessão de hoje. Vem Espírito de Deus, vem teus filhos renovar, maior fogo, Espírito de amor, enche-nos com os teus dons, faz-nos teu amor cantar, maior fogo, transforma as nossas vidas, Espírito Santo, vem dar-nos tua luz, nossa esperança e fé vem renovar, vem fortalecer-nos, vem reanimar-nos e anunciaremos o teu grande amor. Fortifica nossos corpos, vem lavar nosso pecado, maior fogo, Espírito de amor, faz-nos encontrar a paz, desejar a santidade, maior fogo, transforma as nossas vidas, Espírito Santo, vem dar-nos tua luz, nossa esperança e fé vai renovar, vem fortalecer-nos, vem reanimar-nos e anunciaremos o teu grande amor. Para amarmos em verdade, dá-nos tua caridade, maior fogo, Espírito de amor. Tua luz levar-nos-á a crescer em liberdade, maior fogo, transforma as nossas vidas, Espírito Santo, vem dar-nos tua luz, nossa esperança e fé vai renovar, vem fortalecer-nos, vem reanimar-nos e anunciaremos o teu grande amor. Vini Sancti Spiritus, Vini Sancte Spiritus, Vini Sancti Spiritus, Vini Sancte Spiritus. Iniciemos esta nossa oração pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre cada um de nós, aonde nós nos encontramos, através destes ecrãs. Vem Espírito Santo, dai-nos a tua luz, dai-nos a tua força. Tu, como agiste em São João Batista, no qual celebramos hoje o seu nascimento, um homem cheio do teu Espírito, um homem que preparou os caminhos do Senhor, que não tinha medo de te anunciar, não tinha medo de denunciar. Por isso envia sobre nós, Senhor, nesta noite, o teu Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas células,
sobre aqueles que ainda desejam fazer parte desta comunidade de amor. Vem sobre os nossos líderes, vem sobre os nossos sacerdotes, vem sobre os nossos leigos. Vem, Espírito Santo, dá-nos a tua luz. Opera em nós a tua obra, renova as nossas forças. Fortalece, Espírito Santo, aqueles que se encontram desanimados. Reanima, Senhor, reanima os corações, para anunciarmos o teu reino de amor, para sermos verdadeiras células de evangelização. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, vem sobre a tua igreja, renova a tua igreja. É o tema deste fórum. Renova as nossas paróquias. Somente com o Espírito Santo as nossas paróquias podem ser renovadas. Mas começa a renovação a partir de cada um de nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem Espírito Santo. E queremos nos consagrar àquela que é cheia do Espírito Santo, a Virgem de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Jorge, acho que o senhor não precisa de apresentações. O Padre Francisco fez-lhe a oração, fez-me a oração, mas acho que já não preciso de o apresentar. Muito bem, pensava que é que quis dizer uma palavra de acolhimento às pessoas. As pessoas acho que já estão fartas de me ouvir acolhê-las, senhor Padre, estes ok, dias bem. todos, digo eu. Eu passo já aqui com um PowerPointzito para falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante para compreendermos também a dimensão e a importância das células, que são as 5 vitaminas essenciais que nós devemos ter na nossa vida espiritual para o crescimento tanto do nosso pessoal, como de um pequeno grupo, como da paróquia. E as células vivem estes 5 essenciais, estas 5 vitaminas, ou 5 dimensões essenciais da vida cristã, que aliás o Papa João Paulo II, no coisa sobre os leigos, agora passa-me o nome, e também na Pastores da Bovis, fala nestes 5 essenciais da forma que eu daqui a pouco vou dizer. Então, quais são eles? Eu tenho pouco tempo. Primeiro é a vitamina A, em que nós chamamos-lhe adoração, para falar, englobar tudo aquilo que é a nossa relação com Deus, de oração, a celebração dos sacramentos, a celebração. Não há vida cristã sem esta união com Deus através da vida espiritual. Depois, o B, a vitamina B, é bela comunidade. Não há vida cristã sem dimensão fraterna, sem igreja, sem criar relações de fraternidade, porque nós recebemos um mandamento novo para o vivermos. E, portanto, se estivermos sozinhos, não podemos viver mandamento novo nenhum. Só podemos viver o mandamento novo se vivemos com outros. A comunhão fraterna é fundamental. As nossas paróquias têm que viver mais a comunhão fraterna. E as células vive-se a comunhão fraterna. Depois não há vida cristã sem crescimento na fé. Não chega a gente conhecer Cristo apenas, depois precisamos nos enraizar nele e configurar-nos com ele. Essa é a dimensão da formação, é tornar-se discípulo, é converter-se dia a dia para sermos uma imagem de Jesus. Todo o cristão é chamado a ser discípulo, isto é, a seguir Jesus dia a dia para se configurar mais com ele, para viver mais unido a ele. A quarta dimensão, que eu digo vitamina D, vem de dedicação. Dedicação aos outros. É o ministério, o serviço, a compaixão pelos pobres, o serviço aos irmãos. Não há vida cristã sem saída para servir os irmãos, sem abaixamento, sem lavar os pés aos irmãos. E, finalmente,
a vitamina E, a evangelização, que é o primeiro anúncio e é ser apóstolo, o anúncio do Evangelho. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho, é digamos assim, um mandato que Jesus deu a todos. Eu agora, só duas pitadas para dizer fundamentação bíblica e eclesiológica, isto é uma ideia minha, se repararmos, o Papa, exatamente na Christi Fidelis Laici, fala Igreja Mistério, Igreja Comunhão, Igreja Missão, Igreja Serviço, Igreja Formação. E em cada um destas dimensões da Igreja está um destes aspectos. O primeiro, a tal vitamina A, na adoração, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. Adorar a Deus é relacionar-nos com Ele, é vivermos da sua graça. Não podemos viver sem a graça de Deus que nos é dada pelos sacramentos e pela oração. O segundo é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Diz o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, que Deus, aprova Deus salvar-nos não individualmente, excluída qualquer relação entre nós, mas salvar-nos como povo que o servisse e amasse santamente. Não é possível ver a fé separada dos outros, sem ser a Igreja, em pequeno grupo. E nós temos que testemunhar, como faziam os primeiros cristãos, vede como eles se amam. Diz-nos um padre da Igreja, deixa-nos o testemunho dos primeiros cristãos e que os outros fora dizem, vede como eles se amam. Este é o primeiro testemunho que, aliás, o próprio Jesus disse, é por este sinal que todos hão de reconhecer que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Às vezes a Igreja não parece uma família, uma comunidade de irmãos que se amam e que se querem bem e que se entreajudam. Às vezes parece mais uma estação de serviço onde as pessoas vão buscar serviços espirituais. Para a frente, acho que passei um bocado. Depois, na Igreja Formação, Igreja Serviço, temos aqui ensinando-nos a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. É o que Jesus diz, portanto, o aspecto da formação. E, visto o que eu fiz, fazei o mesmo também, a dimensão do serviço, a Igreja Serviço. Estes 5 aspectos têm de viver-se a todos os níveis da nossa vida. Na vida pessoal, no pequeno grupo, na paróquia e também na diocese. O pequeno grupo, as células, vivem em profundidade, e o alfa também, tem presente estas cinco dimensões. Claro que nós podemos ter preferência por uma, mas é importante não crescemos se só nos dedicamos a uma vitamina. Eu sou muito bom na oração, ou na adoração, ou ir à missa, mas depois me falta a dimensão do serviço, ou se não evangelizo, ou se não formo a minha fé, ou se não me importo com os outros. Quer dizer, não chega a ir à missa todos os domingos, ou mesmo todos os dias, ou rezar muito. Também não chega só a dimensão do serviço. Há muitas pessoas que gostam muito do serviço, que é prático e tal, e são boas pessoas a servir. Mas isso é um aspecto. Mas é preciso também que os outros todos cresçam a par. E podemos olhar, com este exercício, olhar para a minha paróquia, por exemplo. Qual é a dimensão mais forte na minha paróquia? Somos uma paróquia muito fraterna, onde se nota que somos muito irmãos e que nos entreajudamos? Somos uma paróquia onde a formação está a ser feita para que as pessoas cresçam como discípulos e aprofundem a sua fé e se convertam mais a Jesus? Somos uma paróquia que reza muito, que tem boas celebrações da fé. Somos uma paróquia que tem muitos, que serve os pobres e que há serviços múltiplos, ou são os poucos mesmos que fazem sempre tudo? E qual é a dimensão mais fraca na minha paróquia? É importante verificar isso. Jesus e os seus discípulos viveram estes 5 essenciais. Jesus passa a noite inteira em oração, antes de chamar os 12, frequenta a sinagoga e o templo. Os discípulos admirados pedem que os ensine a rezar. A vitamina A. B. Jesus vive em comunhão fraterna com os 12.
Ele está sempre com eles, fez comunidade com eles, e estão sempre juntos, e portanto ensinou e quis que a Igreja vivesse assim, entreajudavam-se. Jesus forma os seus discípulos, passa 3 anos a formá-los, e forma-os pela palavra e pelo exemplo, para os levar à conversão da mente e do coração. Jesus lava os pés aos discípulos, dizendo-lhes que também eles devem lavar os pés uns aos outros. E visto o que eu fiz, chamais mestre e senhor, e dizes, bem, pois eu vos lavei os pés, mas se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis fazer o mesmo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida. Então todo discípulo deve ser como o mestre, deve servir. E depois Jesus envia os discípulos em missão. Quer dizer, reparai, se nós vivermos estas 5 dimensões, chegamos a santos. Agora trata-se de as viverem bem. Ir sempre equilibrando-as bem, para as vivermos melhor, porque isto faz santos. Se repararmos na vida dos santos, eles não puderam faltar com nenhuma destas dimensões da vida cristã. E Jesus relê a experiência de missão com os discípulos, introduz a cruz, pela qual ele passa primeiro. Jesus faz cada um fazer a experiência da salvação. Agora vejam, e estou quase a terminar. A primeira comunidade cristã diz-se assim, era uma comunidade, vejam como a comunidade cristã vive tão bem os 5 essenciais. Diz-se o texto, eles eram assíduos ao ensino dos apóstolos. Ensino dos apóstolos o que é? É a vitamina C do discipulado, ser discípulo, a formação, a conversão. Era os apóstolos que falavam de viva voz e que formavam os cristãos no princípio. Eram assíduos à união fraterna, a dimensão da comunhão fraterna. Dá para trás. Da comunhão fraterna. Eram assíduos à fração do pão, portanto à oração, às orações e à Eucaristia. Para testemunhar os prodígios, milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Portanto, havia a evangelização. Todos os crentes viviam unidos, mais uma vez, a questão da comunhão fraterna. Viviam unidos. E possuíam tudo em comum. Que unidade! Vendiam terras e outros bens e distribuíam dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Portanto, era a dimensão do serviço. Eles punham os seus bens ao serviço da missão. Ao serviço da missão de anunciar o Evangelho, ao serviço dos apóstolos, também ao serviço da caridade, para que não faltassem aos pobres aquilo que lhes sobrava a eles. Como se tivessem um só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas, mais uma vez a dimensão fraterna, tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, o ágape. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, o louvor de Deus, a dimensão da primeira vitamina da adoração, o louvor de Deus. E como consequência disto, isto é que é muito importante, como consequência de viverem assim, o Senhor aumentava todos os dias o número dos que entravam no caminho da salvação. Portanto, quando se vivem os 5 essenciais bem, há crescimento. E há crescimento também na nossa vida cristã, quando nós pessoalmente vivemos estas 5 dimensões todas, crescemos no Senhor, na santidade. Uma célula que vive bem estes 5 essenciais, e a célula tem que sempre verificar se estão a viver bem os 5 essenciais, ou uma paróquia. A paróquia de São João Batista, por exemplo, está construída, a sua visão são os 5 essenciais. É isso que tentamos construir todos os dias. Somos uma comunidade orante, acolhedora, a dimensão fraterna, enraizada em Cristo, a formação, que serve e anuncia o Evangelho para a transformação do mundo. Finalmente, aí está, os nossos grupos paroquiais, os 5 essenciais. Alfa, por exemplo, tem estes 5 essenciais, as células têm os 5 essenciais, podíamos dizer que a catequese familiar, também o grupo de oração, também, portanto, no grupo de oração reza-se, tenta-se construir comunidade, há formação, há evangelização e há serviço. Nas células a mesma coisa. Depois, tem que haver um equilíbrio. Uma paróquia saudável é uma paróquia que tem o equilíbrio dessas 5 vitaminas. Porque, reparem neste slide, neste diapositivo, a tábua mais curta determina o conteúdo do túnel. O vinho ou a água só chega até à mais curta, porque depois fica
a derramar para o chão. Portanto, se somos muito bons numa coisa, lá vamos até ao alto. Mas o que determina o acolhimento da graça é o mais pequeno. Portanto, se nós somos bons, por exemplo, na vida de oração, estamos aqui, achamos que estamos bem, que rezamos bem e tal, então temos que pensar, e onde é que eu sou fraco? Porque é isso que determina o acolhimento da graça. Se calhar tenho que desenvolver melhor o serviço, provavelmente a caridade para com os pobres ou o serviço. Se calhar tenho que evangelizar mais. Quem é que eu costumo evangelizar? A quem é que eu estou neste momento a tentar trazer para o Senhor? Era importante nós todos os dias pensássemos, ou pensássemos, quem é que eu estou agora a tentar convidar para conhecer Jesus, etc. E pronto, eu fico por aqui para dizer que nas celas é muito importante esta dimensão. Na célula, aquilo que foi ontem apresentado, naqueles 7 momentos da célula, começa-se pelo louvor, vitamina A. A célula vive a dimensão fraterna, muito importante, são um grupo de irmãos que começam a amar-se, a conhecer-se, porque partilham todos os dias, todas as semanas, a sua experiência de vida, só podem amar-se, não é? E crescer na dimensão fraterna. Depois da célula à formação, todos os encontros, há sempre o ensinamento que o padre envia para a célula. Na célula, todas as pessoas, como foi dito aqui, cada irmão é chamado a ter um serviço na paróquia e a servir, e é uma célula de evangelização. Todos são chamados a levar o evangelho ao seu oikos e tentar evangelizar o seu oikos e tentar fazer crescer a célula pela dimensão do seu oikos. Portanto, as 5 dimensões estão presentes e depois também as trazem para a paróquia, para que a paróquia cresça nestas dimensões e na medida em que temos estes fatores todos a funcionar de uma forma equilibrada, embora nunca estejamos totalmente equilibrados, e por isso o nosso trabalho é continuamente equilibrar. Nos planos pastorais, por exemplo, 3 em 3 anos, temos que ir olhando onde é que estamos mais fracos e, por exemplo, um ano destes nós dedicámos mais à formação, fizemos cursos bíblicos, pusemos a catequese de adultos, porque sentimos que estávamos a ser mais fracos na formação. Depois pode haver uma vez em que a gente veja que estamos mais fracos no serviço, temos que começar a celebrar mais o serviço, para que cresça mais gente no serviço, etc. Portanto, sempre a equilibrarem continuamente aquilo em que estamos mais pobres, para que nós mesmos, pessoalmente, o grupo e a paróquia cresçam. Não sei se isto foi claro, foi muito rápido, isto era para ser podia ser dar para 1 hora, eu tive que dar em 5 minutos, mas espero que tenha sido claro. Faz mal, Sr. Padre, pode sempre dizer que a culpa foi minha, que não o deixei falar mais tempo. Diga assim, a culpa é da Francisca, que foi uma chata e não me deixou falar mais tempo. Pronto. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, ou se deixamos para o final, ou podem também deixar ficar no bate-papo, aqui no Zoom chama-se bate-papo, e passamos para o último tema. Vai-nos falar hoje a Diana, mas digam-nos, o silêncio, quem cala consente. Avançamos? Diana, preparadíssima? Preparadíssima. Pronto, então, se já tiveres os poderes de apresentadora, sim, vou podes partilhar. Partilhar a tela. E para ser igual com todas as nossas oradoras, eu vou deixar que tu te apresentes. Claro que Está sim. bem? Que assim é justo. Então vá, força. Ok. Pronto, então antes de passar aqui à minha apresentação, só apresentar-me a mim, passa a redundância. Chamo-me Diana, tenho 37 anos, integrei uma célula na sequência do percurso Alfa e ficando a curiosidade e querendo também crescer e sustentar a minha fé, fui conhecer o que era realmente estar em célula, em 2019. E pertencer a uma célula tem sido uma experiência muito enriquecedora, pois permite aprofundar a minha fé, aprender, encontrar alguma tranquilidade para as minhas dúvidas, preocupações, mas também para reconhecer, louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida e por tudo aquilo que Ele me dá e nos dá. 2001 foi um ano em tudo desafiante e trouxe-me também o desafio lançado pela Francisca para liderar uma nova célula com a Carla, que se chama Caminhos de Fé,
e está a ser uma caminhada muito gratificante e simultaneamente desafiante. E então hoje, para a nossa sessão, eu trago-vos o tema do convite e a sequência a entrada em célula e a integração na paróquia. Isto para ser uma das dimensões daquilo que o Padre Jorge acabou de falar, dos 5 essenciais. Então, o convite. Quando pensamos em convite, significa que o intuito de irmos fazer o convite é porque queremos partilhar algo com alguém, seja um convite para uma festa, para um café, para um jantar ou para outra qualquer circunstância que quando o fazemos queremos partilhar com alguém porque é algo que nos tocou ou nos foi especial. Como, por exemplo, a experiência do Alfa, em que depois de vivermos, temos a vontade de partilhar e dar a conhecer a outras pessoas que nos são próximas, ou menos próximas, mas que achamos que aquele percurso poderia fazer alguma diferença na sua vida. E pronto, este acaba por ser aquele chamamento importante para abrir a página à experiência. E como o Padre Jorge referiu na semana passada, de facto, a melhor evangelização, o melhor caminho para iniciarmos a evangelização é pela evangelização da amizade. Ou seja, se eu tenho uma boa experiência e se ela me faz diferença, eu vou querer partilhar e desplotar esse interesse junto de outros que me são queridos, não é? Porque se é algo que eu gostei, que me fez bem ou que me enriqueceu, vou querer também partilhar com alguém. E então, por que é que o convite é essencial? Porque, como uma célula é um organismo vivo que deverá ter um ciclo de nascer, crescer e multiplicar-se, para esta exata multiplicação é crucial o convite. E se as células vivem do crescimento e da consolidação dos cristãos na fé, esse crescimento é essencial com o desplotar de um convite. Ou seja, o convite é o abrir a porta ao encontro, ao reencontro com Jesus. Pois ele está à porta e nós só temos que ter a vontade de lhe abrir a porta e de o deixar entrar para o conhecermos. Este convite que nós devemos direcionar tem que ser livre, alegre, humilde e honesto. Não o devemos impor, obrigar, pressionar, pois ninguém deve ser condicionado. E o abrir a porta, como referimos, é um chamamento, é o vinde e vede. É importante reforçar neste convite, que nesse não pressionar, que é o dizer, abrir a porta, do bem receber, de que todos são bem-vindos, ninguém é pressionado, ninguém vai julgar e não há entraves para a sua entrega. Convidar para os encontros de célula é a única via para o crescimento. Pode acontecer, mas numa circunstância mais rara, que o Espírito Santo poderá incitar alguém a procurar esta dimensão da célula e querer experimentar sem ser convidado. Mas é algo mais raro, assim como noutra dimensão qualquer da paróquia. Por isso, o convidar é essencial para evangelizar. Mas antes de convidar, é fundamental que nós peçamos a ação do Espírito Santo para nos ajudar nesta missão e não ficar pelo não, dito à partida. Devemos procurar desconstruir as dúvidas, acompanhar e ser pacientes e procurar desconstruir as dúvidas ou as reticências que esse nosso convidado possa ter. Quem é que devemos convidar? Ora, as pessoas do meu oikos, aquelas que eu incluo no meu oikos e pelo qual eu tenho rezado e que quero trazer para algo. Que pode ser, como já vimos na passada sessão, um elemento da família, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho. Uma pessoa que até conhecemos da nossa paróquia, mas que temos a noção que não tem integração em nenhum grupo especial, também é bom, porque a pessoa precisa também de ter outras dimensões na paróquia, o serviço ou o sentir-se mais integrada. O compromisso do convite é um compromisso duplo para quem evangeliza, porque por um lado tem que acompanhá-lo para que comece a confiar a sua vida ao Senhor. E a perseverança, aqui é a perseverança de direcionar o convite e acompanhar essa pessoa. E por outro lado, com o convidá-lo a entrar numa célula de evangelização
ou noutra dimensão para prosseguir o seu caminho de fé. E este convite não tem de ser um momento para a entrada de uma célula, pode ser para um primeiro anúncio, como é o caso do percurso alfa da nossa paróquia, ou na sequência de um acontecimento pessoal, que nós temos conhecimento e que, mediante outras ofertas disponíveis na paróquia, poderemos direcionar esse convite. O importante é fazer o convite e fazer chegar a integração da experiência, a uma dimensão nova para essa pessoa que nós acompanhamos. Chegado o momento do convidado integrar a célula ou outra dimensão, é fundamental que os membros desse grupo se preparem para receber que os novos grupos, é essencial que os novos membros sejam recebidos após a preparação dos outros elementos do grupo, para que se inclua na oração e seja um acolhimento saudável para estimular a cumplicidade e a união no grupo. Na primeira visita, o novo membro deve sentir-se acolhido. Um bom acolhimento vai marcar o seu desejo para voltar e repetir e continuar. E tal como no Evangelho de São Lucas, Jesus disse que, como São Mateus nos traduz, que Jesus disse que, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E nós unidos somos muito mais e conseguimos ir muito mais além. A concretização da entrada num grupo é, de facto, o abrir o coração ao Senhor para crescer e aprender com Ele. Esta etapa é extremamente desafiante, pois estamos habituados a guiar o nosso barco, mas seguir Jesus é confiar-lhe a nossa vida, é darmos-lhe o rumo. Por isso, quando convidamos, devemos ser efetivamente perseverantes para acompanhar, confiando no Espírito Santo para continuar a fomentar a cultura do convite. Esta confiança inicial na adesão irá transformar-se na conversão do coração e aí traduzir-se no acreditar e no acompanhar e no aprender do Evangelho. A integração na paróquia é uma dimensão que vai muito para além das células. A evangelização também envolve a integração e participação noutras dinâmicas e serviços da paróquia, como, por exemplo, um grupo de oração, o coro, o acolhimento na igreja, o terço, assim como participar na Eucaristia ou noutros momentos na ou em comunidade. Disputar o convite junto do oicos para outras dimensões da igreja adequados à especificidade de cada um, isto, por exemplo, numa criança, convite para a catequese, para conhecer Jesus, ou um jovem, o convite para integrar um grupo de jovens, ou os escuteiros, alguém que sabemos que está mais sozinho e que podemos convidar para fazer algum tipo de voluntariado daquilo que são as dimensões da paróquia. É este o desafio que se impõe para tornarmos a igreja mais jovem, mais renovada e mais participada. A dimensão do serviço é muito grande, é uma dimensão com muitos frutos para poder crescer. E o convite não tem de ser exclusivamente para a célula, mas adequado sim à pessoa e à realidade de quem acompanhamos. E por isso deixo, para concluir, uma frase do Papa Francisco, que nos diz que, permanecendo em Cristo, a fonte de todo o amor e o fruto da comunhão cresce, porque a comunhão com Cristo exige a comunhão com os outros. Por isso, se nós nos afastamos de Deus, mais nos afastamos dos outros. Por isso, o caminho é seguir, é conhecer para seguir Jesus. Espero que não tenha sido muito rápido, que tenha sido esclarecedor e interessante para vós. E pronto, fica aqui em aberto todas as dimensões do convite e tudo aquilo que podemos fazer para trabalharmos o nosso oicos nas mais diversas dimensões que poderemos fazer. Obrigada, Diana. Nada. Eu acho que não foste muito rápida e acho que foste esclarecedora, mas é só a minha opinião. Vamos agora então convidar-vos novamente todos a irmos para umas salinhas mais pequenas, à semelhança do que fizemos na terça-feira passada, para podermos estar um pouquinho mais à vontade. Em grupos mais pequenos é mais fácil de conversarmos. Regressaremos aqui de novo
São 10h10, teremos sensivelmente 15 minutos para dar margem para depois nos despedirmos e vos lançarmos um convite no final. Portanto, aproveitem o vosso momento na sala privada, boa viagem até à vossa sala e até já. Já nos chamaste, Paulo? Sim, já cá estão todos. Ok. Exceto um curto. Pois, nem dá tempo. Pois é, foi muito curto, também achei. No meu grupo também achámos muito curto. Mas pronto. É que estamos Foi a tipo falar- uma viagem espacial. Agora estamos aqui e de repente já. Ora então, foi curtinho, portanto isso quer dizer que mais um motivo há para temos que voltar ao contacto. Principalmente aqueles que queriam pôr o coração cá fora e não conseguiram ter tempo para tal. Portanto, quase em jeito de despedida, nós lançamos-vos um convite que sabemos que pode não ser fácil para todos. Nós este domingo, dia 27, na missa das 11 da manhã, portanto quem for de Coimbra ou morar assim aqui pertinho de Coimbra, ou quiser vir até cá, dar um passeio de domingo, será muito bem acolhido na nossa paróquia, na nossa igreja a céu aberto, como tiveram a oportunidade de ver na fotografia da outra sessão. Nessa missa das 11 vamos apelar a que todas as pessoas que participam em célula estejam presentes, para que possamos, dentro das circunstâncias atuais de pandemia, estarmos todos juntos, podermos ver-nos, não podemos abraçar-nos e beijar-nos, mas pelo menos podemos ver-nos, sorrir, dar umas cotoveladas e estarmos juntos. E, portanto, quem for daqui de perto ou quiser vir fazer um passeio no domingo até Coimbra, vai estar a bom tempo, serão muito bem-vindos, teremos a oportunidade de voltar a conversar, de terminar tudo aquilo que não ficou conversado e esclarecido. Quem não for tão perto, a nossa paróquia é muito moderna e transmite a missa online, portanto podem nos seguir através do Facebook da Paróquia de São João Batista e também da Paróquia de São José, enfim, transmite para o Facebook de ambas, ou também através do YouTube, mas de qualquer das formas, para não estarem aí a apontar agora com pressa, depois amanhã enviamos-vos um e-mail com os links para poderem assistir online se forem de muito longe ou se não for conveniente virem até cá visitar-nos. Caso contrário, e queiram realmente conversar a sério, como se fazia antigamente à volta de uma mesa, agora não podemos, quer dizer, podemos, não podemos pronto, sentarmos à volta da mesa e partilhar uma refeição como antigamente, mas podemos combinar com calma. Nós temos todo o gosto, somos uns quantos, como já perceberam, temos todo o gosto em alguns de nós nos juntarmos. O Padre Jorge vem à boleia connosco, se for necessário, e vamos até à vossa paróquia, falar convosco, falar com o vosso pároco, para o que for necessário conversar, sem compromissos, sem pressões, estamos super disponíveis. Aquelas rodas que a Francisca tem atrás dela já é um logótipo do que ela quer fazer. É rodar muito com aquela bicicleta pelo país fora para ajudarem as células onde estiverem. Portanto, quando virem chegar a Francisca numa bicicleta, digam, aí vem ela. É mais ou menos isso. Está a chegar o verão, vem o Tour de France, portanto até venha a caminho, vamos por esse país fora, falar de células a todas as paróquias que estiverem interessadas. Temos todo o gosto em fazer este caminho convosco. E pronto, com isto, aqui, enfim, não tenho assim aqui nenhuma questão no bate-papo. Então, antes de Francisco, eu estava a falar, mas estava com o link, com o micro desligado. Eu lançava-vos outro desafio, que viessem às paróquias, como já, por exemplo, as equipas de Nossa Senhora, por vezes vêm à paróquia apresentarem o programa ao sacerdote e até em algumas têm havido resultados. Agora vou-vos dizer uma coisa. Ontem, eu e umas quantas entramos para assistir à oração. Só que parece que a oração ontem era só presencial. E então estivemos à conversa até à meia-noite. Portanto, entramos no link
que vem na folha paroquial. Pronto, e depois tivemos ali a conversa. Eu penso que era a Carla que estava, também entrou, que também está em célula. Eu penso que é, não tenho a certeza. E a Laurinda também, de Leiria. Também esteve. Pronto. Estava também uma senhora de Carcavelos, éramos umas 5 ou 6. Estivemos à conversa até quase à meia-noite. Não participámos na oração, mas conversámos sobre o Alfa, sobre a vida da nossa igreja, foi a nossa conversa. Muito bem. A paróquia de São João Batista e São José em unidade pastoral é assim, a potenciar ligações fraternas por este país fora. Pronto. Pronto, e com este mote, que até calha bem, nós hoje propunhamos que, mais ou menos à semelhança do que fizemos na última sessão, em vez de terminarmos, para não abusarmos do Padre Jorge, que hoje também já teve uma intervenção mais longa, íamos propor-vos que, em vez de rezarmos a oração pela nova evangelização, hoje que é um dia tão especial para nós, que fizéssemos uma oração e eu vou pedir à Madalena que ligue o seu microfone e que fizéssemos juntos uma oração a São João Batista. Madalena, ainda não a ouvimos. Sim, então hoje nós vamos terminar o nosso fórum das células com chave de ouro, porque hoje é o dia de São João Batista, que é o nosso padroeiro. E, portanto, vamos hoje, em vez de terminar com a oração pela nova evangelização, vamos rezar uma oração a São João Batista, para que também ele interceda por nós nesta tarefa que queremos levar por diante da evangelização, de dar cumprimento ao mandato missionário que Jesus nos deixou. Glorioso São João Batista, profeta do Altíssimo, nosso padroeiro, de quem Jesus afirmou não haver ninguém maior entre os nascidos de mulher. É com muita alegria que festejamos o teu nascimento, no dia em que concluímos o Fórum das Células Paroquiais de Evangelização e na paróquia onde elas se iniciaram no nosso país. Tu que apontaste para o Cordeiro de Deus como único caminho para o Pai, pede para nós a tua humildade, a tua coragem e a tua determinação para seguir sempre o Senhor, mesmo quando é preciso superar obstáculos e enfrentar desafios. Intercede por nós para que os nossos corações se inflamem de zelo missionário. Intercede para que nunca nos cansemos de servir os irmãos e de apontar sempre para o Senhor, como tu fizeste, exortando ao seu seguimento, a fim de cumprirmos o mandato que ele nos deixou de pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, Muito então boa noite a todos, foi um prazer estar convosco. Obrigado por terem participado nestes encontros. E haja mais fóruns. Boa noite. Muito obrigado a Francisco e toda a equipe das células que preparou isto, porque foram os leigos que prepararam, não foi o padre. O padre deu de força. Muitos parabéns à Francisca e a todos os colaboradores. Parabéns a todos e parabéns ao Paulo, que esteve sempre ali, sem ninguém o ver, a fazer a magia toda. E também ao Arthur, que não fazendo parte das células, também deu muito do seu tempo para nos apoiar. Boa noite. Falei parabéns Obrigada a todos. Uma boa Obrigada noite. a todos. Obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Pergunta. Boa noite, Deus.